Hoje é o 6, né? Hoje é o 6, né? Isso. Hoje é o 6, né? Sim, hoje é o episódio de número 6 do Chuteira Preta. Inclusive, pode botar essa parte aí que o pessoal tá perguntando qual o número deste episódio do Chuteira Preta Podcast, rapaziada. E hoje vai ser muito engraçado. Hoje vai ser o episódio mais engraçado de todos que nós já fizemos. Por quê? Nós vamos falar sobre jogadores de bigode, calvos ou carecas e que usavam mullets. Explique o que é mullets, Guimarães, para quem não sabe o que é um mullet. O mullet é aquele cabelinho que é curto em cima e comprido apenas embaixo. Hoje ostentado por apenas 3 pessoas aqui na cidade de Porto Alegre. São elas o ex-goleiro Mazzaropi, o nosso ex-colega meu e do Jeremias de rádio, e o JP trabalhando no Correio, Léo Jorge e o comentarista esportivo Guerrinha. Só os 3 tem mullet hoje. Léo Jorge, olha Guerrinha e Mazzaropi. Cara, olha o Jeremias. Menção honrosa pra uma outra pessoa, né? Quem? Rafael de Velho. Rafael! Mas o de Vera é mullets gourmet. Não, ele abandonou. Guerrinha. Ele abandonou. Porque o pessoal. Carlos. Ele abandonou porque o pessoal tava dizendo que ele tava muito igual ao Guerrinha. Cite um cantor que use mullets, ou que usava mullets. O Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Cite um jogador da década de 90 que tinha como marca registrada mullets. Vários. Tem vários. Um só. Mas Só um. as pessoas em casa têm que lembrar, não pode ser só tu Sim. que vai lembrar. Não, eu podia falar o Renato. Todo mundo lembra do Renato de mullets. Verdade. Mas o Renato não era cabelo comprido? Era mullets Não, no mesmo? início era mullets. Depois virou uma transformação assim que ele deu uma gourmetizada. Canidia era cabelo comprido. Canidia é cabelo comprido, Cabelo não era comprido. mullets. Não era mullets, Mullets é diferente. clássico, assim, tem vários. Roberto Gaúcho, muito mullets. Mullets. Matou a pau. Muito mullets. Foto do Roberto Grosso Gaúcho na mullets. tela. Tá aí o Roberto Gaúcho pra você na tela. O mullets do Roberto Gaúcho. Esse programa vai ser... O Jeremias não tá se aguentando aqui, gente. O Jeremias não tá se começamos bem. aguentando. Você tem que dar mérito pra Quando ele falou produção. Mazzaropi, eu caí pra trás. A produção Mazzaropi, é do Jeremias. Mazzaropi é demais. Há uma grande história com o Paulo Mazzaropi. Roberto Coelhinho tinha mullets. Demais. Tinha. A gente vai falar, e claro que a gente vai lembrar a qualidade técnica deles também, né? Como jogador de futebol, nós não estamos aqui para analisar visual de ninguém, só para estabelecer esta relação. O primeiro jogador careca que tu te lembra. Careca, completamente calvo. Não, pode ser com o cabelinho do lado aqui, mas em cima não tinha mais ninguém. JP. Tipo Letkov, assim. Letkov. Letkov era muito Vou bom. falar 2, tá? 2. Totalmente careca, que eu me recordo. Lombardo, da Sampdoria. Bom jogador, Da ponteiro Sampdoria do direito. Cerezo. Isso aí, do Palhuca no gol. Nossa senhora. Vierkovic era o volante. Aí, vai discutir comigo a Sampdoria da década de 90. Um abraço pro Vierkovic. Rafael Pfeiffer, torcedor. Fanático da Samp. da Samp. Gianluca E- Vialli, bom centroavante. Samp. Deixa ali, podia ser como é que é? Careca, mas com cabelo, não sei o quê. Alcindo. Alcindo. Cabeludo e careca E ao que mesmo jogador tempo. era o Alcindo, que me ajuda? Era bom jogador, Alcindo. Meu Deus do céu, o Alcindo jogaria hoje em todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Titular com a 7 em todos os times. Em todos os times do Campeonato Brasileiro da Mas Série A. não Tava tem muito 5 minutos de programa. Pelo assim não vai amor de dar, Deus. cara. Jeremias Werneck, já que tu tá pedindo a palavra, vai deixar um bigodinho aí nessa tua lata aí ou não? Eu já tentei. Já tentou? Não tem condições. Cara, jogador de bigode, meu amigo. Tinha jogador bom de bigode, meu amigo. Eu vou te dar uma letrinha, uma dica. O maior de todos, na minha opinião, de bigode. Até porque pegou a alcunha pra ele daí, né? Exatamente. Ó, o maior de todos eu não sei, mas Eu sei. Pode marcou trazer o época. Rivelino, pô. Não. Ele tá dizendo maior de todo porque começou a seguir ele no Instagram. Falando da década de 90. Ah, tá. O maior de todos da década de 90 que jogava. Que jogava no Vasco. E o Zenon? Quem era esse aqui? Cara, pô, aqui ó, tô fazendo uma brincadeira, tô fazendo uma seleção brasileira com bigode e uma seleção mundial com legal. bigode. Eu quero Ah, mas ver tu isso aí. responde quem é esse. cara. Valdir Bigode, pô. Valdir Bigode. Essa aqui é dele mesmo? Não. Não, era a 7 a dele. Que era o 9 junto com o Valdir. Sorato. Tá, pô, foram Não, vários, né? É pra irritar o Jeremias. Jardel chegou a ser. deles, Todas é. as perguntas vou responder Sorato. Essa camisa aqui é uma Sobre o relíquia, Vasco. cara. Olha essa aqui. Essa camisa é linda. Oi, vamos todos cantar de coração. A É cruz finta? de Malta Finta. é o meu pendão. O Vasco É linda. tem várias camisas lindas, né? E o Não hino do reparem Vasco é na maravilhoso. sujeira, né? Tá guardada há uns 30 anos essa camisa. Valdir Bigode. E uma característica, né? Essa camisa é a reserva.
A camisa principal é a camisa preta. Cara, me É irrita sério? o conhecimento. É sério? Me irrita o conhecimento do Jeremias sobre camiseta, cara. Tu estraga a minha infância, porque pra sério? mim a reserva é Essa aqui a, ou é a tradicionalmente é do Vasco ao oficial? Tradicionalmente a preta é a camisa Eu 1. não sabia, me irrita isso aí, esse time, ô Vaguinho, tu consegue escalar. Qual time? De 90? Esse time, dessa camisa aí. Isso aqui é que 94? 93, 94. É, 93, né? É. Acácio. Não, 89 o Acácio. Acácio é 89. Foi pra Copa, Carlos Acácio. Germano. Sim. Carlos Germano. Pimentel. Claro. Jorge. Não, Quinones. Aqueles é antes. Que ano Quinones é é 89. Jorge Luiz. Jorge Luiz, eu acho que era Jorge desse time. Luiz. Alexandre Torres, pô. Alexandre Torres e na lateral Cássio. esquerda, Cássio. Bom lateral esquerdo. Bom lateral esquerdo. Bigodinho. Luizinho, Sim, desse time. já tava Mais no Vasco. novo, né? Luizinho. Já tava no Vasco. Eu tô esquecendo. Leandro Ávila. Leandro Ávila. Leandro Ávila, Luizinho e Ramon. Não, Ramon é mais pra depois. frente. Aí é a gurizada. É 98, né? Então, Ian, Ian. Hernani, Sim, foi preso. Hernande. Hernande foi preso. Hernande. Conhece Canes. Vivinho. Não, Vivinho já tinha saído. Vivinho. Foi preso, cara. Foi preso? Sim, ele tava aqui morando aqui no interior do Rio Grande do Isso, Sul foi um tempo. preso. O que foi preso, pedreiro. não é o Gian. Não. O Jean não foi preso. O Jean era bom. Foram os três, né? Ian, Gian e Hernande que foram jogar o Campeonato Mundial Sub-20 Isso. pela seleção em Jardel também. 1992. Três. O Guimarães sabe E todo o Jardel esse time, né? também. O Jardel também. E aí me faltou o ataque, vamos lá. Valdir e Jardel, o Não, o Jean. Jardel era banco. Jardel era banco, então era Valdir e Jean. É. Vem cá, o William não é desse time? Não, o William um pouco antes. O William do time do Bismarck, Sorato... 94? 92, até 92. Não, o William joga 9-4 contra o Grêmio aqui, a Copa do Brasil. Ele que erra o pênalti no Olímpico. Então o pode ser. William fazia parte Mas o desse William grupo. joga desde 89 no Vasco. 88, É verdade, desde 89. O William É jogava. uma boa lembrança. E o tinha o Sorato- França também nesse time, Só o volante. Sorato, o França jogava demais. Que volante era o França. Eu gosto demais do futebol da década de 90. Mas vamos prosseguir, vamos... Ah, tá, a gente vai falar também sobre os quase craques. O que são os quase craques? Não sei o que é. Um quase craque. Boa. Um quase craque. é Um por isso jogador que eu que tô- pintou bem na base, chegou a jogar, por exemplo, na seleção brasileira sub-17 Batemos. ou sub-20 e que bateu na trave. Cite um aqui do Rio Grande do Sul, o mais famoso, na tua opinião. Eu tenho o mais famoso, eu tenho O mais aqui. famoso é o Tia Joana. O Tia Joana eu não me lembro. Tia Joana o quê? Década de 70? Tem vários aqui do Rio Grande do Sul, 80? tá? Vocês vieram com tudo hoje. Muita lenda daquele pessoal da imprensa, né, Vaguinho? Sim. Muita lenda daquele pessoal da imprensa sabe que tem uma galera atrás que formou lendas e é muito lenda. Mas vamos lá, do meio dos anos 80 pra cá, Murilo, do Inter, Na década de 90. já nos anos 90. O Balalo foi um jogador que pinta muito bem em seleção brasileira e não consegue vingar. Balalo. Em Que termos ano- de que ano seleção, que o Balalo foi pra Balalo seleção? 85, seleção sub-20 85, depois... Tico e Balalo. Pô, se esperava que ele fosse um grande craque, ele não confirmou. Depois, mais tarde, o Paulinho Diniz pintou assim como se fosse um jogador que iria jogar. Fábio Pinto mais até do que Paulinho Diniz. Fábio né? Pinto, Fábio Pinto bem cara. mais. Do, É que Foi chuteira de ouro. A brincadeira quase craque não é que o cara quase foi um craque, porque o quase craque pra mim um cara jogava muito. E não foi craque. Não é o caso de nenhum desses. É um cara que pintou pra ser um grande jogador. o Paulinho Diniz tá fora, mas o Se a gente Fábio levar Pinto, ao pé sim. da letra o conceito de quase craque, é que a gente tá propondo uma brincadeira aqui, mas o quase craque nenhum desses. É quase Não, craque. o Fábio Pinto foi... Nem bom jogador. O foi. quase craque... Mas quando ele pinta Então, com 17 anos, esse é o recorte da brincadeira. É um cara com potencial de ser craque quando novo e sequer foi um bom jogador. O quase craque é uma definição Sim. pejorativa que esse programa Isso. escolheu para definir, por exemplo, esses Só pode ter jogadores. sido coisa tua Murilo. isso aí. Não, eu nem estava participando da montagem desse programa aqui, Tá. inclusive foi contra essa pauta, mas Tô tentando pensar tô brincando, antes, foi cara. boa a pauta. Mas assim, Tem um quase craque. O Inter tem um quase craque antes. Vocês vão lembrar, vocês não... Letelier. É que Não, ele era Letelier é chileno, chileno, cara, para. E o Letelier faz 2 gols. Sim, Letelier não pode ser quase craque, sabe que é chileno. Não, mas ele confirmou na seleção chilena. Brasil 0, Chile 4, 87, Córdoba, Copa América da Argentina, 4-0 pro Chile, 2 gols de Letelier e 2 gols de Ivo Bassai. Tu tá cada vez Inter mais em parecido com o Baldasso, hein? 1991, se não me engano. Tu tá cada vez mais parecido com o Baldasso. Tu quer a saída do Medina e agora tu foi contra o estrangeiro. O Letelier não pode ser quase craque. Pronto, são 7 minutos de programa, já falamos sobre Fabiano Baldasso no programa de hoje. Deixa o like, Baldasso!
Like. Não, Não quem é o deixa. cara? É que vocês são Tá, trouxas. quem é o cara? Vocês seguem o Baldaço e dão like pro Baldaço. Eu não. Chamou de Eu trouxa. não. Que agressão gratuita. Vocês fazem isso com o Baldaço? Eu não. Deu, não, já foi, senhor. já foi os, Tá, os qual é 30 o- qual é o segundos. Vou dar jogador? like pra esse cara, Qual é o rapaz. jogador? Qual é o jogador? Um abraço pro Michael, melhor amigo de Fabiano Baldasso Michael. lá em Jardim do Éden. Tá, quem é o jogador? Maico. Eu perdi o fio da meada. Não, o recupera jogador pra do mim. Inter dos anos 80 tava falando que... Luiz Fernando Gomes. Luiz Fernando Porra, Kaká. jogou no Real Madrid. Jogava Quase pra- craque. Ah, Esse jogador... Esse é o conceito da brincadeira. Esse é o conceito da Isso, brincadeira. isso. Pra mim, esse é... Fernando O que é o Gomes. Luiz Fernando Gomes? É um cara que na categoria de base, ele, assim... Ele era espantoso em termos de técnica, um camisa 10 clássico, muita habilidade na perna esquerda, aí ele sobe. E quando ele sobe pro Inter, ele joga de titular, mas aí ele começa a não confirmar. E não confirma, e não confirma, e não confirma, e depois ele vai pro Real Madrid B, B. e começa a girar o mundo, acho que Compostela da vida, essas coisas aí, e nunca confirmou. É, Ele era quase, esse é o quase craque, Luiz Fernando Gomes. O Luiz Fernando Gomes, ele é natural de Palmares do Sul. E ele tem uma vida hoje, inclusive em Osório, no Rio Grande do Sul. A vida e obra de Luiz Fernando Gomes Isso com não Wagner interessa. Martins. Não interessa. Eu não sei por que eu falei isso. Mas o Luiz Fernando Gomes, ele é daquele time do Argel, quando o Argel surge também. 1993. Ah, o time do Argel é pra- o time Eu do Argel acho que ele é um pra pouquinho. matar, né? Ele é do time do Argel, Eu acho que não, cara. mas ele é lançado ao profissional em 91. Tá, mas 91. Mas assim, quando ele começa a ser titular efetivo do time do Inter é 93, num time que tinha Argel, num time que tinha Luiz Fernando Isso é Souza. 94. 94, É, então. não. Aí tem como já é a discutir volta com o dele. Vaguinha, né? Ele surge em 91, ele vai emprestar, depois volta. Isso. Luiz Fernando Souza. Sim, Lembram do Luiz Fernando Souza, do Inter? sim. Não, Tá eu não rindo, lembro. cara. Não lembram, né? Mas Eu lembro, se tu tá vou- falando, eu não eu vou lembro, Luiz Não tem Fernando como Souza. brigar com a tua Mas memória. o zagueiro Alex Bach, era o Dinei tava nesse time, Nando tava Dinei nesse Pedalada time. tava nesse time. O Mazinho Loyola. Mas a lembrança do Luiz Fernando Gomes é muito interessante, porque, cara, É isso, ele exatamente era isso aí. muito bom jogador. E do Grêmio, JP, tu lembra de algum quase craque? Acho que o exemplo mais que se tem notícia em níveis maiores, assim, acho que é o Bruno, né? Até porque carregou um peso muito grande de ser o... Quem é o Bruno? O Bruno jogou camisa 10 clássico, início dos anos 2000 ali, quando o Ronaldinho foi vendido. Lembra? O Bruno... Eu lembrei de uma coisa. O O que é o Bruno? Por qual alcunha que o Bruno era conhecido na época? O filho do Joaquim. Que raiva que dá da imprensa, cara. Que raiva. O filho do Joaquim, para que filho do Joaquim. É que nem o Michael, o filho do Manuel lá de Criciúma. O Ou de Bruno- Novo Hamburgo, né? Eu cansei de Pô. ver matéria nos jornais e tal. Se falava de interesse de clubes britânicos, do Arsenal, pra levar o Bruno aqui. E ele carregou. Depois, já quando ele parou de jogar, acho que ele reconheceu isso em entrevistas, que ele carregou um peso muito grande. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta. Mas eu separei alguns nomes aqui. Tu que... Eu tenho nomes anteriores do Grêmio. Tá, mas antes de tu falar sobre esses nomes, eu vou te fazer uma perguntinha. Tu que viveu lá nos bastidores e tal. Quem é que disse que o Bruno ia ser o novo Ronaldinho? Não, mas Ou quem é que comparou? Por quê? Tem que Esse ter- cidadão que fez isso pela primeira vez, ele é um irresponsável. Porque não há sequer, não tô falando nem em nível, não tô falando em nível. Nível não dá nem pra comparar. Não há nenhuma característica que, a não ser a que o posição Bruno... que joga. Não, que o Bruno possa ter Uhum, concordo contigo. a posição... Na posição, os dois eram camisa 10. Tá bom, a posição. Na característica era diferente. Nenhuma característica. O Ronaldinho era é que assim, dinâmico, ó, o Bruno O era- cara que olhou pra ele e disse assim, ó, é o novo Ronaldinho Gaúcho. Eu tenho meus Esse cara tem que ser suspeitos. preso. Se ele ainda tá trabalhando no Grêmio, ele tem que ser preso e retirado de lá, porque ele pode cometer uma atrocidade igual. No Grêmio ou na empresa? É, Pois é. Aí é que tá. É isso que eu quero investigar. Precisamos. Precisamos investigar. Porque é o seguinte, ó, tudo que foi entregue pra gente, a gente tem um programa, acessa o nosso programa do Dia da Mentira, tá? Do Mentiras da Bola. Você vai ver um amplo manancial de mentiras que foram impostas ao longo do período por conta da nossa imprensa. Proliferadas. Eu Se tinha tinha uma uma, só mentira- pra lembrar o pessoal. Que o Oberdan... Nossa! Todo dia a gente lembra do Eu Oberdan. esqueci uma mentira pra provocar o Carlos naquele programa, vou usar rapidinho então. Uma mentira de um grande amigo teu, que existe o futebol do campo e o futebol da TV, né? Essa é uma grande mentira, né? Como ela é dita com uma educação e um tom de voz cativante, ela passa a ideia de verdade, né? Quem é que Um fala? amigo do Carlos Guimarães. Quem né? é, Carlos? Pode falar? Não sei. Sabe? Tem vários que falam isso. É a mesma alcunha que tu atualmente. É uma grande mentira.
Carlos? Rui, o professor. Ah, é dele essa? Pro meu conhecimento, é o jogo do campo e o jogo da TV. Não, tranquilo, eu sou só o Até hoje eu biógrafo nunca dele, vi a mas TV é- mostrar tá o que não tem ótimo. acontecido no campo pra ser diferente. Tô esperando, Não mas é, não não tem é, pressa. não é nessa- Eu não sei se é dele Hã? essa, mas tem lendas Pro- que a gente vai tirar. Prossiga com outros jogadores do Grêmio Não, que porque- são quase craques. Oh, Não, Foram eu só, quase eu só quero falar sobre o Bruno o seguinte, ó. Daqui a pouco. Eu não sei quem é que inventou a história de que ele era o novo Ronaldinho. Mas daqui a pouco foi uma manchete de jornal, tá? Foi o Ronaldinho, eu- né? Foi de fora pra Vamos dentro, citar não foi nomes o... aqui. Foi o Haroldinho. Não, chutei. Não fui sei, responsável. eu Desculpa, não Ronaldinho. sei, eu não Não, sei, foi eu não totalmente. sei, eu não Um beijo sei. pro Haroldinho. E assim, cara, de repente, ele pode ter sido colocado como o novo Ronaldinho por ser o novo fenômeno da base pra subir. Não o cara igual o Ronaldinho. E acho que tem a ver a questão temporal, era a geração seguinte. Não, tinha uma geração Gente, no meio. gente, o Bruno começa- isso. Tá, mas isso o a Bruno, gente jogava, faz. o Bruno jogava bola na base? Jogava, Era bom? Jogava, Não sei, era não bom. vi. Era bom. Tá. Só que é o seguinte, isso é uma coisa típica, falando sério, Da nossa típica imprensa. da gente, Da cara. gente, tá? gaúcho. A gente e de dirigente também. Eu já fiz Não é isso. só a imprensa. O Léo é o Beckenbauer, o Thiago Saletti é o... Não, ele Figueiredo. foi irônico. Não, ele ele foi foi irônico. Não, vou te dizer irônico, um- não, vou te foi dizer uma um- porrada vou te do dizer um- Maurício Sandri nele. O Baló é o Ayrton Pavilhão. Isso. Foi dito isso aí Zagueiro pelo Saul Fabio- Berchevski. Saul Berchevski É, disse verdade. isso. Vou te Novo dizer Gamarra já surgiu vários. Novo Gamarra já surgiu vários. Pouca gente lembra, tá? Vou te dizer um que tu vai lembrar. E aí, quando o Grêmio trouxe de volta, a comparação nunca mais se falou. E o jogador não vingou, que é o zagueiro Fabrício. Uhum. Lembra? Era o quê? Era o novo Mauro Galvão. O Mauro Galvão veio depois com 42 anos jogar no Grêmio, nunca mais jogou Nunca mais. o Fabrício. Teve isso, né? Lembra? Mas Eu já fiz isso. É, Vocês querem que eu conte essa história? Claro. é muito comprida? Não. Por quê? Se for, tu tem compromisso? Não, mas não tem pressa. Presta atenção, Vaguinha. Vai no corte. Pô, o Inter tava contratando um cara, um argentino. E eu fui falar com as pessoas que acompanhavam ele pra saber quem ele era. E falei com um cara lá da cidade do time. E o cara me disse, não, ele tá jogando muito bem aqui e tal, um dos destaques do time, o cara tem velocidade e não sei o quê. E o esquema que o time tá jogando é assim, assim, assim. Ele lembra o Canidia. E eu... Tá. E eu escrevi isso, né? Que o Inter tava contratando o cara que na Argentina tava sendo comparado com o Canidia. Não era é o Noir? Não. E... Cara, foi uma cagada minha. Porque eu acreditei no relato do cara que assiste ele jogar, mas tu vai comparar qualquer jogador de hoje com o Canidia, não tem Sim. como, né? Não, mas difícil. hoje O ele cara vai carregar um fardo Tu enorme. pode falar né? qual é o jogador? Só pra que a gente possa... E ele veio, foi contratado. E, Eu tô sentindo que eu vou sair do programa. e esse... Eu vou pular daqui desse. E essa manchete virou um fardo pra ele, cara. Uhum. Sabe? E eu fiquei me sentindo muito mal com Ah, aquilo. eu lembrei o jogador. E eu fiquei me sentindo Penharol. muito mal com aquilo. E passou um tempo, tá? E aí um dia, eu nunca contei essa história, primeira vez que eu tô contando essa história. Um dia eu liguei pra um cara Carimbo exclusivo. e o cara presidente de um clube, conversando comigo, não sei o quê, e ele disse assim pra mim, eu tô precisando contratar um atacante pra jogar no meu time. Tu tem alguém aí que tu tá vendo em Porto Alegre que não tá jogando, que possa vir? E aí eu pensei, cara, eu já ferrei o cara, né? Então vou falar o nome, aí o que ele fizer depois lá, eu não sei, né? E eu falei, bom, tem um cara aqui assim, é gringo também e tal. E aí o Luque, Carlos Luque, foi contratado pelo Inter, foi jogar no Penharol. Mas hoje, Jeremias, muito Te legal a história, mandaram cara. que era parecido com o Canidia. Quem que foi este? Não, mas aí tu não Tá, tem culpa né? nenhuma, tu botou na Não, boca não do tem. cara, né? Ou tu Mas- falou que... Não. Tu disse não. Não. Grandes Tu nomes assumiu já... a bronca? Não, eu botei na boca do Ah, cara. não. Grandes Todo mundo nomes já tem fizeram isso, vocês sabiam? É, cara, mas assim, ó, 1900 e- mas olha o tamanho do fardo que o cara carregou aqui. Não que ele fosse um talento, que ele Mas ele hoje, não Jeremias, confirmou eu depois. tenho uma né? curiosidade, já que tu admitisse a cagada, porque depois até posso dar um depoimento de vestiário. Que tu perguntasse- Canidia, mullets. Não, É, cabelo. Não, cabelo cabeludo. Acontece, eu não recordo da matéria, tu já tinha me contado essa história aí e tal, bem legal tu reconhecer isso. Mas se um cara da Argentina colocou o look que lembrava o Canidia, não quer dizer que todas as pessoas que trabalham na imprensa da Argentina, ou a metade, ou a maioria, Perfeito. Perfeito. comparem, né? Então o cara já chega com esse rótulo. Isso aconteceu com o sim. Jeromel no Grêmio, né? E eu vou te dizer, Do Wagner, Muimalo? né? Então, lá fora se falava muito, não, é aquele cara que ninguém sabe quem é, que deu uma entrevista pra Gaúcha que viralizou, né? E eu tinha esse cuidado, principalmente quando era jogador da base, que subia pela primeira entrevista coletiva no profissional do Grêmio, a primeira coisa que eu falava com o cara,
sobre esse assunto era, olha, eu não sei, não te conheço, digamos, né? Se tu tens algum apelido, né? Mas sei que a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que o Jeremias, Wagner, alguém vai te fazer na coletiva ali, é sobre as tuas características, se tu lembra alguém. Né? E, Não cita jogador. não cita jogador nem que tu ache que tu joga, igual o cara ou teu pai, acha que tu joga mais que o cara. Não cita. Não cita. Quem são as tuas assessor de- referências? Tem duas hein? histórias que são Quem são as fantásticas tuas sobre isso. referências? Bom assessor de imprensa. Não, É isso aí. Tem duas histórias Porque fantásticas. Claro, um velho, colega é meu que óbvio. tá dizendo que Assim, o cara mas carrega. assim, ó, A primeira manchete É a seria primeira essa. manchete. Exato. Óbvio. Duas, a história do Léo, né? Beckenbauer, mas tem duas fantásticas. A primeira é Paulo, não é só dirigente. Paulo Autori, em 1999, veio treinar o Inter. Eu quero ser E aí da havia um vida. jogador muito contestado, o volante Clayton. E aí o Paulo Autori foi defender Grande o Clayton, grande Clayton. Foi defender o Clayton, o Paulo Autori. Aí foi lá o Autori assim. Clayton seria titular no Inter hoje. Veja bem, o Clayton, o Clayton é como se fosse o Sidorf, entendeu? É um jogador que tem a dinâmica no meio. Ele meteu essa. Meteu essa. E foi a forte. outra é do lateral esquerdo, acho que eu já contei aqui ou em algum lugar, o Ederson, que o Inter contratou em 2001. Sim, veio do interior Que do depois Rio. foi pra Turquia com o Madureira, nome de acho que é. Mehmet Ederson. E eu confundi esse cara com outro Mehmet jogador. Ederson. Isso aí jogou no E aí foi lá um repórter da época, Bom principalmente, lateral esquerdo. principalmente Fabiano Baldassi, que inclusive apontou o Ederson como um destaque daquela pré-temporada, em 2001. Gilmar Lima e Literalmente Ederson. Gilmar voando. Lima e o Ederson. Aí perguntou, por favor, suas características. Eu sou um lateral que ultrapassa bem, eu tenho velocidade, meu cruzamento é um cruzamento qualificado, eu tenho um bom chute de fora da área, eu gosto de cobrar falta e tenho um bom porte físico e uma boa resistência, um bom preparo físico e uma boa resistência. Aí foi lá o cara, o Ederson, tu tá descrevendo o Roberto Carlos. Daí o Ederson, mas eu marco melhor que ele. O cara soltou essa. Sensacional, Mas eu sensacional. marco melhor que ele. Galera, olha só, Chuteira Preta no ar aqui no YouTube. Você pode acompanhar também no Deezer, no Spotify, que eu sempre esqueço, TikTok, @Chuteira Preta Podcast, Instagram. E o nosso quadro, né, você acompanha... Hoje tem, JP? Tem, inclusive sobre mullets. O nosso quadro é Cartão Verde, que você pode mandar e-mail para cá. Manda fax. Fax e-mail, né? Para chuteirapretapodcast@gmail.com. Abraço pro Matheus da Caporal Conteúdo. A Caporal Conteúdo transforma a presença digital do seu negócio. Siga lá, @Caporal Conteúdo nas redes sociais. Olha aqui, ó. Marquês Empório Parrija. Tá chegando a hora, vai virar o mês, a galera vai invadir. Marquês Empório Parrija. Segue os caras aí, @Empório Marquês Parrija. Que delícia é o entrecô deles, meu Deus do céu! KTO, uma empresa apaixonada por pessoas. Olha só, faz o registro lá na KTO. Vamos dar uma brincada. KTO, pega 20% aqui, ó, com o bônus promocional Chuteira. 20%. Bota 100, vai ficar com 120. Já dá pra apostar aí nos E jogos dá pra do brincar com Campeonato Brasileiro. qualquer quantia. Esse final de semana eu botei R$1. Botei R$1, podia voltar botei R$1, podia voltar 1.240 E não voltou. no primeiro jogo. É verdade. E eu sei que foi por causa do Lucas Lima. Por causa do Lucas Lima. Chuteira é o nosso bônus promocional. Não, E Lucas um Silva, abraço perdão. pro meu amigo Robson da Garimpos Joalheria e Ótica especializada em óculos de grau. Em 2022, completando quase 6 décadas no coração de Canoas. Alguém tem o WhatsApp do... Isso aí. Tá aqui, ó, Garimpos, ó. 51982549015. O meu jogador mullet preferido... Tá sentado aí? Rapidinho, claro. rapidinho, desculpe te interromper. O cara mais com potencial, sem querer voltar pra pauta anterior. Não, mas a gente vai falar depois Não, mais um o pouquinho. Thales, do Inter. Thales, Verdade. esse foi quase craque. Pô, esse sim foi Depois eu craque vou em citar todas as alguns de categorias. seleções de Verdade. base. Camisa 10, jogou no profissional do Inter e não... Não sim. vingou, não vingou. E o Thales é o cara com mais convocações de seleção na de história. base na história. Desde o E hoje- Sub-4. Hoje ele é... Hoje ele é o quê? Quê? Ele joga bola ainda? Desde o Sub-4? Exagero. Porra, me quebrou. Porque eu espero isso do Vaguinha, não de ti. Eu sou, é pra ser sério, né? O Qual é melhor... o teu jogador de bolas preferido? Não, assim, se eu falar que é meu preferido, eu vou estar aqui confirmando aquilo que muita gente já sabe, que é a minha preferência clubística, né? Mas o melhor eu não vejo um jogador melhor, assim, de mullets que o Renato.
Bom debate. Qual o melhor jogador de mullets de todos os tempos? Assim, a nível nacional... Klinsmann tinha mullets? Valer tinha mullets. Valer tinha Valer mullets. tinha mullets. E bigode. Tinha. E bigode. Esse é Acabou o programa, até a próxima. Troféu Rudy Valer. Não, acabou o programa. E parecia que tinha uns 67 O anos. Valer cara. joga muita bola. Jogava demais, Bigode, né? mullets... Detalhe, mullets crespinho. Isso. Sim, mullets Mullets crespinho. crespinho. Miller, uma época, ostentava mullets crespinho. Miller jogava muita bola também. Mas não jogava mais que o Renato. Eu ia escrever um jogador Renato aqui, ou mas... Miller? Isso é uma boa pergunta. Não, Renato. Primeiro, eu não tenho a convicção que o Romário que o Renato era mullets, cara. Mas aí se for pra... É, porque era eu curto vou na ter que frente, achar cara. aqui. Pois é. Vamos Era achar curto uma Era foto aquele aí. time que tu disse que todo mundo tinha mullets, né? Sim, do tem um Cruzeiro. time do Cruzeiro, campeão da Supercopa 92. Goleiro Paulo e que César. todos os jogadores tinham mullets. menos dois. Nonato. E Célio Lúcio. Isso. O goleiro... Mullets! Mullets? eu não digo Mullets! Mullets! É mullets. Isso aqui é mullets. Usava Olha mullets. aqui. Mullets, Vou mostrar total. aqui, ó. O goleiro era Paulo César, que era meio, Você consegue pegar que era aqui. meio parecido com o Serginho Malandro, aqui? nos anos 80. Paulo César, o goleiro, Crespinho. E que eu vou lembrar que era quando aqui eu é tava na muito portuguesa, sabe quem é que pediu esse jogador na seleção brasileira, JP? Fala. Repete aí. Paulo César, depois do Cruzeiro, vai pra portuguesa. Tá. Quem é que pediu esse jogador na seleção brasileira? Armando Nogueira. Pediu. Qual o Paulo César? O que era um Crespinho que parecia o Sérgio Malandro, tinha uns mullets assim, Crespinho, goleiro. Aliás, o Sérgio Malandro tem um Lateral podcast. direito era Paulo Roberto Coelhinho, mullets. Mullets. Paulo Roberto lá de Viamão. Sim. Fabinho. A dupla de zaga. Fabinho Não volante. é desse time aí. Não, o Fabinho ainda tava no Flamengo. né, Não, eu sei, mas mullets. Não. Não, Fabinho, mullets. Ponteiro não. direito. Não, aí sim. Aí sim, o Fabinho do Corinthians, do Grêmio, sim. Rock E Júlio Balboa. César também tinha, que não é o Uri Qual o Geller. Júlio César? O ponta esquerda. Dupla de zaga, Célio Lúcio, que não tinha mullets, e o outro zagueiro dessa turma. Rogério, mullets. Rogério, vai, Rogério, não, exato. Rogério, técnico da seleção, que foi Não, Micali, cara. não. Não, Gonçalves, é o da Sub-17, é esse mesmo. Rogério é um cara com pinta de trabalhar na malhação, assim. Sim. Como é que é o sobrenome dele? Gonçalves? Não era Gonçalves. Não Como sei. que era? Rogério Lourenço. Lourenço. Era apenas Rogério. E o lateral esquerdo era o Nonato. Do meio pra frente. Raimundo Ademir- Nonato da Silva. Isso. Raimundo Nonato da Silva. Douglas Mullets. Ademir Keifer, Leve Mullets. Leve mullets. Não, Leve mullets. Luiz Fernando Rosa Flore, Crespinho Mullets. Mullets. Renato Mullets. O Roberto Gaúcho Mullets, que era o outro. Edenilson, ninguém lembra desse jogador. É. Não lembro. Veio do América Mineiro, Mullets. Alô, Edenilson! Todo time tinha mullets. Ele disse que ninguém lembra de Menos ti. o Célio Lúcio e o Nonato. Cara, o Wagner, o dia que Todos os, tinham que os mullets. outros dois se assumirem... O Nonato acho que tinha um pouquinho de mullets, hein? Por enquanto, só eu e tu, Vou dar uma Wagner. olhada aqui. Por enquanto, só eu e tu assumimos né, o clube. Eu ia propor Como assim? Qual que é o meu, só pra eu entender? Qual que é o meu clube? Não. Vasco. Vascão. Uma pauta que na época do Grêmio que eu trabalhava lá, eu fazia esse debate com os guris da CDD. Um abraço pra todo mundo, Antônio, Rafa, Tim, todo mundo que nos acompanha lá. Lucas Saquete, que manja muito de futebol. Bom cara. Nessa época, bom cara. Bom, cara. Eu fazia listinhas, eles adoravam as listas que eu fazia lá, essas tipo o Jeremias tá fazendo durante... Termina essa tua lista antes do programa. Tá? O Lucas, cuja fala não condiz ao corpo. Nonato é não sério. tem, Nonato não tem. Ele tem um Nonato- corpo que não... Nonato não tem um mullet. Leve mullet. Leve mullet. Ele mullet. podava o mullets. Podava. Mas não, é que aí eu ia lembrar um jogador de mullets. Viu o Célio Lúcio, aqui, que eu e aí acho que é o veio, único. veio uma outra coisa na minha memória, que é os jogadores que eu queria no meu time não vieram, né? Essa minha lista é enorme. E metade da lista veio pro Inter. Oséias. Mullets. E Denis Marques depois, mullets. Bah, Denis Marques, muito mullets. Muito mullets. Bom centroavante. Nessa, Gaúcho tinha mullets, centroavante. O Piquete Denis Marques tinha seria titular mullets. do Piquete Inter. era hoje. bom jogador também. Era bom não jogador. Jogaria, acho que hoje O Gaúcho seria tem titular. mullet. Charles Guerreiro tinha mullets. O Gaúcho tem mullets naquela final Flamengo e Botafogo, né? Sim. É. Isso que a gente falou. Aquela final é o show, 92, é o show do 92. mullet, né? Ali é o auge do mullet. A gente tá falando do Cruzeiro 92 também, Sim, né? sim. Ali é Ô, Jeremias, tu que é mais moderninho. Moderninho. A gente tem que te inserir no debate, porque tu é mais novinho. Que ajuda aí. Jean-Pierre é quase craque? Pá, agora vai dar corte. Cortes do chuteira. Se a gente considerar... Jean-Pierre é quase craque? Pô, é só eu te citar os números. Ele renovou com a maior multa rescisória da base do Grêmio na época. Ele subiu e ganhou a 10 numa convicção do Grêmio, dando a 10 pra ele. Depois o Sim. Douglas Costa chegou e pegou. Tem muita Sim. gente que não lembra. Sim, sim. E ele era um fenômeno na base do Grêmio. Sim,
Sim. Nesse conceito que a gente tá falando de quase craque, Mas um cara assim que... Já dá pra dizer que deu pro Jean-Pierre? Ah, eu não consigo ser definitivo com um cara que tem 23 anos. Tu. Não consigo. Eu acho que no nível que se esperava, como o Tostão escreveu, como camisa 10 da seleção brasileira, eu acho que ele não vai chegar a esse nível. Tostão escreveu isso. Mas eu acho que o Jean-Pierre tem plenas de Grêmio e condições de Libertad. desenvolver uma carreira ok como jogador de futebol, uma carreira digna, uma carreira boa como jogador de futebol. E a gente tem os quase craques, gente, no nível master, assim, master blaster hiper, entendeu? A gente tá falando desses caras aí, e misturando, porque muitos deles têm mullets, inclusive, né? E algumas coisas que são lendas, tipo Tia Joana, mas vamos pegar no nível master blaster, e aí eu coloco Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato, desse nível assim, ó, pô, o novo Ronaldo, não rolou pro Pato. O novo camisa 10 da seleção brasileira. Isso é um nível assim, ó. Pegando esses dois, especialmente, o Pato e o Ganso, Oscar é um quase craque. Mas o Oscar jogou Copa do Mundo, aí... Mas ele não confirmou no nível, mas assim, ó. Cada um com a sua expectativa. que dentro desse conceito... Peraí. Mas aí Não tá claro o nosso filtro, então. Por que não é o tema de hoje? Ah, Oscar, cara. Não tá claro o nosso... Não tá claro o nosso debate aqui. São Não. proporções diferentes. Não. Esses que foram citados, Murilo, Bruno, etc., eles não vingaram como jogador. Correto? Isso. Correto. Tá. E os caras que a gente tá falando até vingaram como jogador, mas não vingaram como super craques que a Mas gente é- imaginava. mas Mas é é outro outra tipo. pauta, é outra pauta. É que O Pato entra nessa daí. Quase craques é O uma... Pato... O Sim, Pato entra nessa dos caras, mas Conforme aí... eu falei, tu não estava prestando atenção. Não, porque eu tava discutindo aqui falando pra ele que é de bigode, não é de mullet. Então eu vou citar um jogador, rapidinho então, Vaguinha, se tu me permite. Eu vou citar gerações de seleção brasileira, um quase craque por geração, porque deve entrar no contexto, tá? 93 no Mundial Sub-20, Adriano. Isso. Te lembra? Lá na Não Pan- lembra do Adriano? Camisa 10 do Guarani? Tem um amigo nosso, o Wagner. Ele... 90 Só para. Jogou no São Paulo depois, não? Hã? Jogou Sim, no São Paulo. Sacanagem tem prioridade. Vai. Tá? Batia falta... Eu- qual era o time dele? Guarani. São Paulo, Sport Recife. Isso aí. Isso, tá? Bom jogador, batia falta. Vou testar a tua memória e o teu caráter, embora o caráter não precisasse testar, mas enfim, vamos lá. Sim, porque eu não tenho, já Em sabe. Isso. Em 2005 ou 2006, não lembro qual foi o ano, o Grêmio estava interessado num volante chamado Adriano, que eu confesso que não lembro qual era a origem dele. Não é o que veio depois. Não era o Adriano Pagodinho em 2003 ali, com o Vanderlei. Era um mais tipo o corpo do Cocito, assim, eu não lembro onde ele jogava. E um colega nosso na Bandeirantes lá ligou, pegou a agenda aquela, o agendão, lembra? Sim. E atendeu esse Adriano aí. Olha, até fico feliz. Mano. Que foi? Jamais vou dizer. Graco. Não. Tá, mas esse Adriano... Ele jogava no interior paulista, eu acho. 95, Mundial 95. O quase craque que evidentemente não se confirmou, mas pintou assim como uma super estrela na Portuguesa e jogou no Inter depois. Glaucio. Cláudio, Foi quase cara, craque. jogou no Inter. 97, quase craque. Adailton. Adailton? Teve uma carreira Adailton. digna. Adailton. Mas JP era conhece pra bem ser o um Adailton. jogador de seleção. Trabalhei com ele. Ele fez a carreira dele toda na Itália, Ele foi né? artilheiro desse Ele torneio. até hoje ele é o Isso. maior artilheiro do Mundial Sub-20. Ele fez, Isso. sabe com quem que ele fez dupla de ataque? Fernandão. Exatamente, cara. Esse cara é cidadão do mundo. Trabalhei com ele ano passado. Alex, mas Tá morando em Caxias do Sul. Um baita Alex do era o cara. meia. Alex e Pedrinho, os dois meias. Eu não lembro o time. Lembra do Adailton? É que ele fez, ele mesmo brinca. Ele fez claro. 7 gols contra a Coreia do Sul, uma coisa Não, mas assim. ele era muito bom jogador. Era bom jogador. 99, o quase craque que não vingou, Fábio Pinto. O Fábio Pinto é marcante. 2001, o quase craque não vingou, Pinga. Que Veio pro jogou no Inter Mas depois, o o Pinga meia. não vingou por causa da lesão que teve. Mas não vingou. Ele botou o Kaká no banco nesse time, cara. Mas aí são coisas da base que acontecem. Peraí. Eu tô viajando aqui. O Tô falando Pingo do- meia. Pingo meia. Tem que largar a camisa Foi aí, sim, bro. cara. Era quase craque. É que a gente tava distante dele. Não, eu confesso. Eu só conheci ele quando A ele gente veio tava pro distante Inter. dele. Eu também, Aí, só conheci quando 2003, no Inter. não sei se é um quase craque. Dudu Cearense seria um quase craque? Não, né? Mas Não, bom bom como jogador. jogador. Aí bom 2005, essa aí é... Se confirmou. 2005, o quase craque daquela geração, eu vou pular que eu não lembro. É o Aí Ke- depois é- teve Leandro Lima, Não é do Kerlon? Kerlon, Não, quase 2005, craque. 2005 Não, é a E geração do aquele menino Anderson. que foi pro... Não, é o Sub-17, o Anderson. 2005. Lene, 2005 a Lene. geração é Sobis, Lulinha. Diego Tardelli. Isso. Mas todos eles jogaram mais ou menos. Guimarães? Lene, Maicon Leite, Ivo, essa turma aí. O Ivo não Não, lembro. mas eles 2000... não, só um pouquinho. Lene e Michael Leite, eles não tinham tanto cartaz Não assim eram como os tanto. outros. Esses do, Mas 2007 tinha o Leandro Lima. Leandro Lima. Era o craque de uma seleção que tinha o William.
Leandro Lima do São Caetano? São Caetano. Um craque de uma seleção que não tinha o lembro do William. Leandro Lima. Também não. Era um cara que Bom jogador. não chegou a vingar. Aí depois, cara, o cara é eleito o melhor jogador do mundo na competição, num time que tinha o Oscar, que tinha o Felipe Coutinho, que tinha um monte de gente, tinha o Casemiro no time, tinha Danilo. Estou falando do Henrique Almeida, que jogou aqui. Verdade. Um jogador que na seleção de Fez base 3 gols na final. foi né? assim, espetacular. Cara, anota pra mim aí uma sugestão de episódio. Chapéu. Jogadores de futsal que não deram certo no campo. Prossiga. Boa. Primeiro nome Prossiga. citado, Manuel Tobias. Ortiz. Sim, Mitue. E então, daí nessa lista aí tem caras como, sei lá, Gi Paraná, que era o fenômeno da base, não deu certo. Cara, o nosso filtro aqui é o Golden Boy, o prêmio Golden Boy. Golden Boy. Pega o prêmio Golden Boy que tem na Europa, toda temporada escolhe um ou outro e tal, e vai ver quantos deram certo. É mais ou menos isso. Por isso que, na minha opinião, o Oscar não entra nessa. Tá, nessa tudo bem, eu aceito brincadeira. essa A já. sugestão aqui pro quadro, por favor, a vinheta. Onde ele jogaria na década de 90? A sugestão aqui é o Jean-Pierre, mas eu sugiro a gente trocar o Jean-Pierre, porque eu acho que o Jean-Pierre não jogaria na Série A do campeonato de 94, né? Cara, olha só, quem jogou mais? Jean-Pierre ou Wallace, que veio jogar no Grêmio, que era do Goiás? Não, só um pouquinho. Que? No Grêmio ou na carreira? Primeiro Não, na carreira, né, cara? Onde é que ele jogaria nos Eu anos... tô com o GD, o GPR tá com 22 anos, cara, 23 Não, anos. quero saber se hoje ele seria titular. Ele jogou em que ano? Wallace, 94. 94. O Jean-Pierre é melhor que o Wallace. Muito melhor. Titular Claro, absoluto? Não, porque tinha o Emerson ali, né, surgindo. Pois é, então. O Emerson como meia surgindo. Mas eu acho que no time do Inter o Jean-Pierre de 94 jogaria. Luiz Fernando Gomes. Escalhe o time. É o time base, assim, né? Porque mudou muito. Mexeram muito naquele time. Sérgio. Pegou 2 pênaltis contra o Palmeiras. Mullets e Barba. Luiz Carlos Vinck. Mullets. Argel era um zagueiro. Zózimo. O outro... Zózimo. Zózimo. Perfeito. Zózimo, cabelo estilo Ronaldão, quadrado. Aqui em cima. E o lateral esquerdo começou Robinson. Mullets. Verdade. Mullets. E terminou com... não 94. lembro. Terminou com o Zinho improvisado de lateral esquerdo. Zinho, bom lateral Zinho bom improvisado de meia. lateral Bom esquerdo. meia, o Zinho. Aí, Anderson, Elson, o Luiz Fernando Souza era reserva, efetivamente. Gostava muito, cara. Luiz Fernando Gomes, e aí tu começou Caio Júnior como meia e finalizou o Nando, aí Dinei e Leandro Machado. Dinei e Leandro Machado. Jogaria Que ataque nesse é meio. esse? Tá de brincadeira. Falando Leandro Machado. Leandro Machado. O Leandro Machado não é um quase craque, né? O Leandro Machado é um craque. Uma manchete sobre Anderson. Era o pãozinho. Olha, viu isso, cara? O Leandro Machado não era craque, era um bom jogador. O Anderson Mas não puxou entra nesse Não, time. não entra. O Anderson puxou a fila depois daquele Grenal de 99 com o Ronaldinho, que na segunda-feira uns 3, 4 foram para outro clube. O André, Anderson, só ficou o Dunga, eu acho, para salvar o Inter em 99. É verdade. Né? O André foi pro Cruzeiro. O André foi Como é pro que Cruzeiro. foi a Papolinha foi pra narração? onde? Quem? Papolinha, Anderson Papolinha. Santos. É verdade. É Santos importante carreira, o lembrar Anderson sempre é um jogador como pra lá foi de útil. a narração da Não Rádio é Gaúcha. importante, tu só É quer- muito importante. A narração da Rádio E Gaúcha é da TV Com. e da TV Com na vitória do Grêmio sobre o Inter 99, dia 21 de junho de 99, 1-0 gol de Ronaldinho. Como foi? Não vou Como é imitar. que foi a atuação de Paulo Santana? Pelé. Pelé! Como grita histericamente Paulo Santana. Pelé! Tu lembra dessa? Lembro. Lúcio foi embora também depois daquele Grenal. Tá, foi então, vendido pro vocês Bayer querem Leverkusen. sugerir um outro jogador para o quadro? Onde Nos jogaria anos 90, onde é que jogaria um quase craque nos anos 90? Não, um jogador atual. Um jogador atual pros anos 90? Sugere aí. Tá nos Eu assistindo? vou Sugere sugerir aí um um cara jogador, pra gente, eu vou sugerir, falar. Onde ele jogaria nos anos 90? Próximo Esse é um episódio. jogador que a gente teria dúvida. Assim. O Hulk, onde é que jogaria nos anos 90? Pronto. Boa, O boa Hulk jogaria sugestão. em bastante time. Eu acho que ele jogaria em vários times também. jogaria, sim, o Hulk na jogaria. maioria. Talvez não pegasse o auge de Corinthians, Não, o São Palmeiras. Paulo não pegaria. os principais Ele- não jogaria. Miller, Cafu, Palinha, Raí. Não, aí não. Daqueles esquadrões que a gente fez em Palmeiras outro também episódio, não. não Não pegaria, né? Mas seria pra lá de último. O Corinthians tá louco. pegaria com Marques, Marcelinho, Viola e Souza. Eu tô sem o tempo aqui, gente. Mais ou menos quanto a gente tem? Pegaria. Uns 40, meia Tem hora mais passou. 25? Então eu acho que é um bom momento pra gente testar esse quadro que também é maravilhoso. Vamos pular o quadro, vamos falar sobre
o desafio do Guima. A memória mais bonita do Boa. Brasil. João Paulo Fontoura, você que bola sempre Não. pra detonar com ele. Vamos detonar com ele hoje. Não, hoje posso passar a bola pra ti, Jeremias? Bora pro Jeremias. cadê? Foi o Jeremias que Tem fez. um da audiência, eu vou ler, mas eu acho que o Carlos já falou em outro episódio sobre isso. Mas vamos do Jeremias, vamos ver. Um abraço, Vamos claro, Para Daniel Japper. Daniel Japper. que nos manda fax. Comentou na nossa live de domingo. Esteve aqui. Vai ser Daniel futuro Japper. vai ser futuro patrocinador aqui, tá com muito. Sim, Bom. Telefrutas, um abraço. Presta atenção aqui. Daniel Japper. Vai que é Ó. difícil hoje do Jeremias. É, mais ou menos. A seleção brasileira já teve o bonde dos carecas. Foi a vez em que um jogador liderou o movimento na concentração para raspar a cabeça dos demais colegas. Alguns ficaram pé da vida, outros entraram na brincadeira. O fato é que o time todo jogou careca. Cite adversário, local e motivo do cotejo. E a escalação não vai dar? Escalação eu dou. Calma, bruxo. Desculpe. Bom, isso aconteceu em 1997, na final da Copa das Confederações, em que o Brasil goleou a Austrália por 6-0, com 3 gols de Ronaldo e 3 gols de Romário. A escalação desse Mas time... a gente quer o outro time, não é esse. calma. Esse é uma Ele barbada. deu outro time, só que- Não, Também era Frank Farina. a primeira vez que o bonde dos carecas entrou em campo não foi na final. Não, Foi sim, na semifinal. Contra a República Tcheca. Mas Certo. eu ia errar junto com o Carlos, eu ia dizer Arábia. Não, eu ia falar República que Tcheca, só que eu não marcou lembro quanto é que vocês, foi. 3x1 esse jogo, né? Foi 2-0. 2x0, tá. Esse 2 a jogo eu 0, não lembro. tá. Mas eu lembro da escalação. Então vamos lá. Brasil 2, República Tcheca 0. Semifinal. É essa a escalação que tu quer, tu não quer da final. Não. Porque foi o Vai primeiro lembrar que jogo. trocou o time de um dia pro outro? Quê? Claro. Ah, mas tá louco. Dida, Ok. Cafu, Parabéns. Júnior Baiano, Aldair e Roberto Carlos. Muito bem. Mas se tu preferir, já que as pessoas são um pouco assim, Chatas. metódicas e chatas, Aldair, Júnior Baiano e Roberto Carlos. Aí É sim. verdade. Né? O meio de campo tinha desse time César Sampaio ou Flávio Conceição, que eu lembro do time da final. Final era César Sampaio, Dunga, Juninho, Denilson, Romário e Ronaldo. Cara, Nesse jogo não é contra a 100%. tu mandou muito bem. É que ele Nesse deve ter jogo, mudado o o time. Leonardo Todos foi que titular. falaram O Leonardo é. deve ter sido titular nesse time, nesse dia? E no meio Característica. campo, Dunga foi titular. Dunga, Flávio Conceição. Dunga, Flávio Conceição. O Flávio Conceição começou jogando. Quem ficou Isso. mais estranho, careca? Leonardo. É meu palpite também. Leonardo. Mas aí é que tem aqui ó, uma pegadinha que a produção errou. Não é que todos ficaram carecas. Alguns já eram. Aldair manteve seu corte ralo. Não, tem vários. O Ronaldo era careca, né? Zé Maria era desse time aqui? Quem? Zé Maria. Não, o lateral direito reserva nessa Copa das Confederações agora aqui, ó. Calma, pista, não. Pista. Tá, pista. Jogador que praticamente não atuou, se vestiu a camisa da seleção brasileira, entrou uma que outra partida na história. Foi assim, ó, o Zé Maria se machucou. Isso aqui era o quê? 90 e? 97. Sete. Zé Maria se machucou totalmente. As outras opções que o Zagallo tinha, ele também não conseguiu. O Zé Carlos ainda não tinha levado. Exatamente. Não, aí jogou a Copa, se for esse aqui. Esse aí jogou Não a é Copa? o Zé Carlos. O Zé Carlos foi convocado só pra O Copa. Zé Carlos tá subindo. Só pra aí. Copa. Não, mas ele Era um citou lateral o Zé direito Carlos. que não atuava num grande clube, assim, nos considerados 12 grandes do Brasil. Só pra explicar, né? Eu tô fazendo atuava no futebol eu tô brasileiro. imitando um passarinho aqui porque o Zé Carlos eu sei, ficou público mas de imitar passarinho. Não atuava nos 12, se pegar os 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul, não atuava em nenhum desses O 12. técnico era o... E nem no futebol europeu. Quem era o técnico? Zagallo? Esse aqui? Eu vou Sim. dar um chute. Ah. Luizinho Neto. Não, atuava no futebol do Nordeste. Bah! Forte Recife. Mais pista. Característica física. Troncadinho e cabelo enroladinho, assim. Russo! Russo! Jogava pra cá. Ó, eu Depois tenho jogou uma no tese. Botafogo. Eu tenho uma tese. Russo! Foi ele o lateral reserva. Completamente doente, Eu cara. tenho uma tese. Como é que tu lembra isso? Cara, Não tem como eu não lembrar. tenho memória sobre seleção. tu O Wagner falou aqui tu na estuda. nossa live, acessa a nossa live, que eu sou um dos 28 melhores comentaristas em atividade no O que Brasil. não é verdade. Eu acho que eu sou entre os 28. A régua é bem menor. Seleção brasileira, eu tô entre os 7 que mais sabe no Brasil. Sem eu dúvida, tenho uma tese, sem dúvida. tá? 7. Que esse ano de Um 97 deles é o maior. Roberto Assaf. Esse ano de 97 é o maior ano da seleção brasileira. Michel Laurent, sempre. E eu tenho Maior ano da história da seleção, sem dúvida Mas alguma. em se tratando de Jeremias, isso certamente tem a ver com fardamento. Sim. É o primeiro ano do Da contrato milionário com a Cara, Nike. o Júnior Baiano, tá? Eu Meia tenho com a uma Nikezinho. tese sobre o Júnior Baiano, tá? Que as pessoas... Falou Júnior Baiano,
Era tesourada. Concordo plenamente contigo. Vai, Jogava contigo muita nessa, bola. né? Era muito bom. Jogava zagueiro. demais. Muito bom zagueiro. Só que ele era doente, né? Louco. É. O estádio Porque DRS que eu ele digo. tinha muita capacidade de zagueiro, ao mesmo tempo ele dava um cotovelaço no... É, muita capacidade. Era muito A louco. gente fez aqui os mullets. Faltou a gente fazer aqui, tem uma sugestão aqui pra fazer os bigodudos que marcaram Ele época. tá fazendo aí, ó, E os avacalhando com a carecas. seleção. Tá estragou. Faz seleção aí do... Vou começar pelos bigodudos aqui. Bigodudos, tá? Goleiro, Rafael. Rafa, do Curitiba. Sim. Rafael do Curitiba, É, que cara, aí é o grande seguinte, eu goleiro. tô indo nos óbvios. A minha seleção dos bigodudos começa com Gilmar, entendeu? Pode ser. Pode ser os 3 goleiros. Rafael, Gilmar e Roberto Costa. Não sei quem é. 2 vezes bola de ouro do brasileiro. Não vai entrar. Se o JP não sabe, tu Tá, também não Ricardo sabe. Cruz, então. Boa, aí sim. Tá. Uniforme roxo 92. Exatamente. Tá, Idade real. lateral direito. Ah, por isso que eu deixei em branco aqui. Lateral direito com bigode. Lembra? Comenta aqui embaixo. Lateral Eduardo, não. direito Ah, com tu não bigode. tem a seleção pronta? Não, rapaz, eu não Lateral direito consegui. com bigode. Tá. Josimar, Pois é. Mazinho com bigode. Mazinho. bigode. Mazinho com bigode. Mazinho. Mas- É que não era um bigodão, era um bigodinho. do aí- Mazinho. Número 3, Ricardo Rocha. Ricardo Perfeito, Rocha. tá aqui. Ricardo Rocha. E o outro zagueiro? Número 4. Aqueles mais antigos. O Wagner Bacharel, umas coisas assim, tá ligado? Nada a ver. É. O quarto zagueiro de bigode tem sim. Geraldão não usava bigode, né? Não usava bigode. Não. Tá, vamos passar. Lateral esquerda. Lateral Eduardo. esquerdo, Eduardo, Eduardo. evidentemente. Eduardo. Com quantos anos ele diz? Ele veio... Não, ele veio... Dizem tava- que ele veio com 28, tinha Não. 64. Eu tenho um volante. Quem? Axel. Boa. Jogava Boa bola. lembrança. Santos, Atlético Paranaense. Muito. Axel. Boa lembrança. Axel. Tá. É. Zenon. Sim, Ah, óbvio. é muito pra trás, meu. Não, Zenon anos 80 pega, né? Pega. Pega. 10. O Zenon Zero pega 10. Mendonça. Não, peraí. para. Característica de Zenon. Eu tenho o centroavante. Continua com bigode preto hoje. Eu tenho a dupla de Zenon. ataque. O bigode ultrapassa o lábio superior. Tá, só mais um no meio. Ultrapassa, vem Só aqui, mais um no meio, Dutra, porque eu tenho um Dutra, ataque. Olive Dutra. Eu tenho um ataque. Só mais um no meio. Eu Só mais tenho um no ataque. meio. Mendonça, não. Deixa eu ver quem. Tem que ser um número 8 ali, né? Não, pode ser qualquer um de meia. Não, Pode- tá faltando Essas um seleções oito ali. só tá faltando lateral esquerdo. Ezequiel. Não, tô chutando. Não tinha. Não tinha. Não tinha A bigode. gente tá montando a seleção dos brasileiros com bigode. Tá, o Rivelino é muito antigo. Seria Não, Não. O ataque é Valdir Bigode. Brasil, né? Brasil. Botei 3 aqui. Assis e Assis. e Washington. Não, mas Sim. só um pouquinho, é muito pra trás. Ah, não. Tá, anos quem é 80, quem mais né? tem? Quem é que mais tem? No meio, Toninho Cerezo. Toninho Cerezo. Toninho Cerezo. Toninho Tem o Cerezo. Gerson também na frente, né? Gerson do Inter e do Gerson Atlético. do É verdade, Inter. é verdade. Tá, então vamos Valdir, meter o Gerson Né, Gerson. e Nildo. E, não. Nildo, Valdir, Gerson e Em Nildo é relação a melhor. bigode, o Nildo tá à frente. Em relação Tá à frente. à seleção, ele é banco desse Tá à time aí, frente. né? Muito banco. É que Assis e Washington a gente vai É, não, sempre tá relembrar bom, como tá bom, tá bom. O casal 20. É. Pode ser. Quer falar outras coisas, cara. Bom time de bigode. Washington. Me dá um autógrafo. Como é que tá o nome? Washington. Ah, Teu eu esqueci apelido, muito de botar um- Schumacher. Peraí. Tira vamos tirar o Zenon, Ah. porque o Zenon É muito É muito antigo. pra trás. Quem é que tu vai botar? Birubiru, né? Pode ser. Birubiru era bigode, Loiro. mullets, loiro e encaracolado. É verdade. É É, verdade. e ele era tão bom que falavam 2 vezes o nome dele. É verdade. Birubiru. Bom nome. Garotinho. Bom nome. Tá, Bom nome. e agora os... Não, agora a seleção do mundo dos Ah, não, mas bigodudos. aí- Não, os demais. carecas. Não, do mundo. Não, do difícil. mundo é impossível. Do Deixa mundo é pra Copa difícil. do Mundo. É. Ah, Tá, do... É, mais perto. Uma Vamos fazer os carequinha. Careca. Seleção São careca. Valdir Pérez. Não, cara, é muito pra trás. Mas que muito. Não, jogou, jogou 82. Valdir Pérez, Tá pô. certo. Valdir Pérez é o clássico careca. Valdir Pérez na Copa de 82. Não, o Marcos é mais Que careca dá- que ele. Mas que data tu dá pro Valdir Pérez? 70 anos. Óbvio. Tá. Na Copa. Ah, não. Eu vou ficar com o Marcos. Marcos. E aí sou eu que tô anotando. Marcos. Tá, então vamos lá. Vamos falar dos atuais. Denilson, do Inter. Quem? Lateral direito. Ney. Ney. Ney é mais careca. Rui Cabeção. Rui Cabeção. Mais estereotipado. Rui Cabeção. Rui É Cabeção. seleção Rui Cabeção, deve ser o nome. Porque ele tem uma careca É, Pony Regis. Rui Cabeção. Tá. Aí o zagueiro é barbada. Cris. Cris. Não, tem que ser careca mesmo, né? Cara, eu trabalhei com esse louco no Grêmio. Que cidadão. É, Cris. O homem na acepção da palavra. O homem, sujeito homem. Cara, que tem que ser. Vamos pegar um careca mesmo que jogava na defesa. O Cris era careca, né? Sim. Eles era sim. careca. Gladstone. Gladstone Deixa eu Cruzeiro, pensar. né?
Gladstone. É, tá difícil, cara. Gladstone é por causa da... Tem vários. Aquela dupla do Santos era careca. Ah, é Alex e André verdade. Luiz. As Torres Gêmeas. Alex e Torres André Gêmeas. Luiz. André Luiz, que é aqui de Bagé. É, Isso, André Luiz. Lateral É o filho esquerdo. do Ziza. Lateral esquerdo careca. Piá. Zé Roberto. Ah, o Zé Roberto. Qual Zé não é careca. Roberto? Detalhe. Falei o filho do Ziza passou, como se fosse... Não vou saber que é o filho do Ziza, mas é uma alcunha. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo careca. Piá. 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 Sempre tá presente. Melhor aqui. de todos, Piá. Tá. Piá Primeiro jogador volante hoje. tem um monte. Leandro hoje na seleção Ávila. brasileira. Não, o Dinho não era careca. Leandro Ávila. Leandro Dinho era Ávila. careca. Não, o Dinho é que era careca. Aqui, ó. Não. Dinho é careca aqui, ó. Dinho acho Não. que é o cara que não aceitou a careca. Ele conservava uns... Leandro Ávila. Leandro Ávila. mais Leandro careca. Ávila. Leandro Ávila reluzente. com ele aeroporto, aqui com aquela camisa do Flamengo da Umbro. É. Meu Deus. Número Tá, 8. mas o Dinho era careca, cara. O Dinho vai com a 8. Elzo. Eu ia botar o Tassiano. Mas é nego velho. Ah, Tassiano não é passado. Para aí, de vocês estão sacanagem. de sacanagem. Dinho, eu boto o Dinho. Dinho Não. careca. Não, pra mim tem que ser mais careca Tem que do ser isso mais aí. careca Tem que que o ser Dinho. mais. É. Alemão. Alemão. Chama Mullets. Mas era careca. E bigode. Careca. Bigode. E bigode. Alemão. Careca, mullets É da escola do Birubiru. e bigode. Tá, falta só um no meio. E parecia ter 72 anos. Alex Cabeção. Hoje o alemão é mais novo Mas do que não era antes. careca. Hoje. Quem? Alex Cabeção. Alex, não era careca. Ah, cara, mas aí se vocês estão pegando os careca fake. Ah, eu tá. vou raspar a cabeça e virei. Então pega o Leonardo, que uma vez foi careca. Célio Silva na zaga. Não, sou contra isso. Tem 10 Letkov. careca. 10 Vai se careca. naturalizar brasileiro. Letkov. Não, 10 careca? Tem certo que tem mais gente aí. 10 careca. Camisa 10 careca. Ah. Silva, o seu trabalho. Não, para. Que, ah. 10 minutos nós temos lá. E estamos atrás do camisa 10. Alcindo é ponteiro, já pode meter o pode ponteiro, botar, Alcindo. é. Alcindo. Alcindo Silva. Eu não acredito que vocês não vão lembrar um 10, cara. Careca. Vocês, Mendonça. tu tá dentro, O cara viu? de tanto, Tá dentro. Adilson Heleno. Chutei. Chutou que é careca, né? Hã? Chutou que seja careca, né? Aham. Ou que tenha sido. Deixa eu Quem é um pensar. 10 careca? Tô tentando Tô lembrar tentando aqui. lembrar também. É, pra mim o Alex era careca, né? Mas... É, o Alex era careca, mas era um careca fake. O Alex surge Black Power, cara. É, olha, esse Black Ah, Power. é verdade. Tinha um cabeção, um cabelão. Ah, não tô me lembrando. E centroavante que o careca não é careca, né? E o Vaíri não era careca? Não. No final de carreira tinha É, eu um acho que favorecimento sim, aqui em cima e mullets. É mullets e careca. Favorecimento aqui em cima o Evair. É, o Evair era. Cara, que centroavante. Tá louco. Tá louco. Ah, tá de sacanagem. Tá, mano. Craque, Que centroavante. craque. Demais. Nós podíamos fazer um episódio só sobre o Palmeiras, né? Robert, Robert. careca. Robert careca. As maiores entradas da história. Exatamente, Não, Robert característica. vai bem. Robert vai bem, Louco. pode escalar. Robert? Robert. Tá aí, Baita lembrança. botou o Alcindo? Sim, Alcindo. O Robert era super careca. Quem Robert, mais? daí Alcindo. O Gaúcho não era careca. Não, o Gaúcho era cabeludo, cara. Cabeludo. Cabelo. Não, cabeludo, mas com uma... Clóvis era careca. Clóvis. era careca. Queria muito. Clóvis era... Clóvis. Edu Lima, careca. É. Careca, O depois... Edu Lima? Quando jogou no Inter, não, mas quando jogou no Guarani, entradas. Desfavorecimento Fechou. também aqui em cima. E o Edu Marangon. Faltou Edu Mullets. Mullets O cresceu Edu bem, Manga. assim. um zagueiro. cabelo curto, Faltou não um zagueiro nos bigodudos, tá? Mas enfim, aí nós Wagner fechamos, Bacharel. tá? Não, Wagner. Rodolfo Rodrigues como goleiro também. É, Pô, mas é mais pra trás. É. Outro daqueles, né? 39 anos. aham. Gilmar, Mazinho, tem, Ricardo Jeremias? Rocha. Tá com que idade? Tô com 35. 35, né? Tu mostra o Jeremias, mostra o Rodolfo Rodrigues ao lado. Tem idade pra ser avô. Passa a seleção aí Jeremias. e o meu amigo JP vai com o quadro Cartão Verde. Vai, seleção. Ó, seleção dos bigodudos. Gilmar, Mazinho, Ricardo Rocha. Um zagueiro que a gente tá esperando ser contratado ainda. Nosso departamento de futebol é meio lento, trabalha no seu tempo. Eduardo, Axel, Birubiru, Toninho Cerezo, Gerson, Nildo e Valdir, o bigode. E os carecas? Marcos, Rui Cabeção, Cris, André Luiz Piá, Leandro Ávila, Alemão, Robert, Alcindo, Edu Lima e Clóvis. Baita time. O que Quem não é faz que ganha? sentido, piá, tá ligado? Mas vamos... Quem é que Vai! ganha? Quem é que ganha? Ganha os bigode. Pra mim ganhou careca. Meus bigodes. Não. Piá? Ganha os bigode. Vai, JP! O quadro é Cartão Verde. Vocês mandaram fax pra gente, a gente imprimiu o papelzinho e vamos falar com a galera. A interatividade do programa JP. Muito bom, galera. Eduardo Spalding, assisto desde o primeiro dia que liberaram os vídeos. Cada dia está mais divertido, gurizada se soltando. Ó, o Se soltando, se soltando. Todo mundo na cara malemolência. percebeu? Tá a mesma coisa que eu tá te soltando. Vai.
Que é isso? JC Machado, revendo os melhores momentos de Galo e Flamengo, que a gente falou no último episódio. Muito raiz aquele jogo. Nego invade o campo no segundo gol, arrancada, final do porta-lupe, levando zagueiro e goleiro de arrasto. Bebeto brincou de errar gols. Não lembro disso aí. O Marco Borges tinha feito um desafio pra ti, mas eu acho que tu já matasse esses dias isso aqui. Mas eu sei que tu sabe de cabeça. Quer tentar rapidinho? Vitória de 93. Dida Rodrigo, João Marcelo, China. muito bom. E Renato Martins era o lateral esquerdo. Roberto Cavalo, Gil Sergipano, Paulo Isidoro, Alex Alves, Claudinho e Piquete. Aqui tá Fito Neves. Tu é um monstro, cara. Qual time que tá aí? Qual time que tá Não, aí? só o último ali, o cara botou Juliano, número 1. Juliano também. Detalhe, esse time aí foi meu time de botão, que eu fui campeão de uma Copa do Brasil num torneio de Osório lá. Então eu tenho... Tu teve que eu tenho montar lembrança de outro, todo esse assim. time aí. Mas o centroavante era o mesmo? Claudinho. Era Claudinho, Não, era Claudinho. centroavante. Não tinha o Não tinha Leandro chegado ainda. a Não tinha, contratação, não, não tinha não tinha chegado. chegado ainda. O maior botão do mundo. Roubaram e jogaram no lixo meu botão. Enfrentava o Wagner no botão. Quando caía a bola pro Leandro Machado, ele dava a palheta pro outro cara. Não, quem quiser aí pode chutar esse. O botão Esse faz faz gol sozinho. sozinho. Não, e é verdade, qualquer Perdeu um. esse botão, cara. Não, me roubaram, foi sequestro, Não, sei lá. perdeu a sumiu o amizade, né, botão. cara? Se tu descobrir quem é, perdeu a amizade. Claro, óbvio. Aqui, o É que Paulo meu time aí. era Flamengo, só pra explicar. Meu time era Flamengo. Eu era o Fluminense. E aí o ataque era Romário e Leandro Machado no Eu ataque. era Teu time era o Real Madrid Mas- e o Leandro Machado. Sim, porque daí porque o Flamengo, porque depois eu tive que jogar uma Champions, e aí eu fui pro Real Madrid, e aí levei junto o Leandro Machado. O Ronaldo era reserva do Leandro Machado. O Paulo Henrique, de alguma maneira, ajudou a pautar a gente nesse programa a partir. Tu vê que é um cara que observa. Isso aí, Paulo. Comentário dele, o teu estilo. Qualquer um, 2 pontos. Fulano, Guimarães, 2 pontos. Mullets. Tem um cara aqui, o Elvis, não consigo dizer o teu sobrenome, perdão. Presley. Svrylevski, perdão que eu não consigo dizer. Ele dá uma porrada, tem 2 porradas, separei aqui, que só um cara, para não perceber que o Vaguinha é vermelho, olha, não sei. Só um trouxa pra não perceber que o Vaga é colorado. Eu não tenho nenhuma dúvida, diz o Elvis. Um abraço, Elvis. Obrigado pelo carinho da audiência. Venim com Vaga. Outro que nos dá uma porrada aqui, ó, Leonardo Rosa. É impressionante, isso aqui é pra todo mundo aqui, ó, a falta de personalidade do jornalista gaúcho. Vocês têm algum medo do corintiano? O juiz acabou preso e as próprias vítimas dizem que o ladrão foi campeão. É sobre aquele episódio que a gente fez, tu tava vestindo a camiseta do Corinthians. Sim. Embora todos nós tenhamos Mas dito... quer que a Mas gente o fale que foi? O Justiça foi roubado. Foi roubado. 2005 foi roubado. Roubado. E que a aqui gente também faça foi o quê? roubado, aqui também. O meu- pênalti do Ramiro, a mão do Ramiro, pênalti. Meu querido, olha só, não é porque a minha indignação, tua indignação é pior do que a nossa que a gente tem medo, tá? Tu talvez só seja mais indignado que a gente. Talvez tu seja mais colorado que... Não, com certeza ele é mais colorado que os nós 4. Embora aqui a gente tenha alguns colorados. Por último, Gibson 2. Camilo. Quem narrou, isso aqui eu acho que é pra ti ou pra mim. Quem narrou as finais do Brasileiro de 92 na Globo Eu foi sei. o Oliveira Andrade, pois o Galvão Bueno estava na rede OM do Paraná, Verdade. transmitida a Libertadores. E o Exatamente. Galvão Bueno narrou a final da Copa do Brasil de 92. Exato. Inter e Fluminense nessa emissora aqui, que é a OM do Paraná. Pegava em parabólica. exatamente. Pegava até no ferro elétrico. Agora um desafio pro JP pra a gente já fechar. Quem é que narrou a semifinal do Brasileiro de 81 entre Grêmio e Ponte Preta? A TV Bandeirantes. Era... Foi Foi JP. o... Não sei. Luciano do Vale. Sim. Luciano do Vale. Foi na Band, não foi? Não, foi Era na Globo. Foi na Globo? Luciano do Vale. Como é que foi a narração? Não sei fazer, cara. Eu não sei fazer. Sei que a bola tava com de cá. Ele narrou totalmente desmotivado o gol do Baltazar. Totalmente desmotivado. Justiça seja feita. O Luciano do Vale era São Paulino, sério? Não, Mas sempre a narração é foi um assim, torcedor ó. assumido da Ponte Preta. Ah, é verdade. Torcida da o Ponte. Carlos tá, De tá cá. levando isso. Eu fiz Perdeu a jogo, eu bola tenho para no meu o currículo um Renato jogo. Sá. Eu tenho. Odair invadiu. Bateu. Bateu o gol do Grêmio Porto Alegrense. Bom, Baltazar. tem uma história de Inter e Ponte Preta que o Jeremias aqui, mau caráter, tá relembrando aqui. Não vamos citar o colega, é óbvio, né? Acho que era 2006, ô Jeremias? Não faço Jeremias. Foi 2006, foi 2006. 2006. Ah, tu sabe qual é a história? Sei. Tu sabe a história? Não. Inter e Nós Ponte já Preta, eu acho contamos que era... aqui no Chuteira Preta.
Já contamos. Já? Perdão. Já cara, contamos, mas conta de eu novo, não porque lembrava que a gente a tinha nossa contado. audiência se É renova. aí. rotativa? É igual no rádio? Não, tô aprendendo, tem que me ensinar, né, Vaguinho? Tô Não, é aprendendo. mais do que no rádio, porque mais? aqui o cara pode ver Depois. 600 vezes. No rádio é uma vez que o cara A ouve. diferença é só. que aqui a gente fala a verdade. Não, o Inter disputava a liderança do brasileiro, que barbaridade, contra a Ponte Preta lá, e no final do jogo o Sobis fez um gol. E a transmissão da rádio tava cobrindo o jogo, tava fazendo em tubo. De Porto Alegre só tava o repórter lá atrás do gol. E aí tem 1 a 0 aquele do Carelli. delayzinho. Tem um pequeno delay, perdão. Derlei. E o narrador, 45 segundos do tempo, o Inter faz o gol 1-0, o Inter é o novo líder. Então, dá um depoimento super bonito do gol e tal, esticado, e passa pro repórter atrás do gol. Cara, essa E aí história o foi contada no ar. Perdão, eu não lembrava. Não pela gente, mas vai. E o Dá pra falar os nomes: Daniel Oliveira e Cristiano Silva na Bandeirantes. Exatamente. Foi citado os nomes. O Cristiano Silva começa o depoimento, já atrasado, com delay, e a bola sai. E ele sai para começar de novo o jogo, e no meio do depoimento a Ponte Preta empata. E o Cristiano, a jogada pela direita, o Aldergrã já foi na linha de fundo e eu só... Não. E aí ele começou a rir. Ele começou a rir por conta dessa história e o Klemer ficou puto com o Cristiano. Tá brincando? Isso eu não sabia. Ficou um mês sem falar com o Cristiano porque eu achou que Tava rindo que tava dele. rindo do gol que o Inter tomou. Tá maluco, não? E não, foi por causa da transmissão, né? Sim, ferrou fazer um- tudo, né? É, Ferrou tá. tudo. Enfim. Enfim, torcedor de todo o Brasil. Fechou? E sim, fechou. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Caporal Conteúdo. Grande Matheus, siga lá nas redes sociais, @Caporal Conteúdo. Sou Produções. Eu quero fazer um agradecimento especial para Letícia e para o Guilherme, fizeram um carinho muito grande. Ah, é verdade. por conta do No teu momento que a gente aniversário, tá né? gravando isso aqui, essa semana é meu aniversário. Quantos Eu aninhos? não lembro quantos daqui eu convidei. 40? Tá 40 anos? 40 é quinta teu aniversário? Quinta passada. Sim, foi quinta passada, E claro. tu não lembra quem daqui tu convidou, embora... Mentira, tô sacaneando. Tava já mandei muito bom o convite teu pra aniversário, você. Tava. parabéns. É verdade, é verdade. Deixa eu mandar um abraço Deixa eu também. Só terminar, só para finalizar. Matheus da Caporal Conteúdo, siga lá Caporal Conteúdo. Aqui é Sou Produções, @Sou Produções. É isso aí. E Marquês Empório Parrija, KTO, utilize o nosso bônus Chuteira e Garimpos Joalheria e Ótica. Olha o WhatsApp da Garimpos aí, 982549015. Tem um reloginho da marca Umbro que a gente já sorteou aqui, que é o Smartwatch. Tem lá 10 vezes com um preço promocional. 51982549015. Diga, Guimar. Meu abraço só ao pessoal da Barbearia Carrara, que acompanha o Chuteira Preta. E valeu aí, vamos trabalhar o... Um abraço pra tua barbearia. Vamos trabalhar... preferida? Não, peraí, vamos trabalhar o Permutex aí. Vai, né? qual que é o teu? Cara, eu corto meu Monte cabelo, eu não faço a barba. Faço a barba em casa. Mas o cabelo? Calma, cara. Salão Monte Carlo, ali na Protásio. 15 pila. Não Luiz- tem Instagram. Eu cortei no Monte Carlo da Assis Brasil com um cara que era igual o Luiz Carlos E Bueno. não O dono é igual ao pai do Romário, o seu Devair. O dono Faz do o Monte Carlo. tua propaganda aí pro pessoal da... COD Barbershop. Tem o cupom Jeremias 10 ganha desconto. Valeu. E o meu aqui, La Máfia Barbearia. Eu vou ali na João Varig. Um abraço pra toda a galera da La Máfia que sempre me Os caras te recebe bem. adoram Eu lá, corto né? com todos, com o Gui, com Quando tu chega, eles falam, bah, com o que beleza aí, ó. Vaguinha, com o Horário com Casmurro. menos trabalho que nós vamos ter hoje. Um abraço ao Elefante da La Máfia, a galera toda lá, tá? Não tem mais telha pra cortar. Todo mundo aqui vocês. corta o cabelo na faixa, é isso? Não, eu não. Não, Monte Carlo não faz esse tipo de coisa, né? Não. É, Monte Carlo, o cara corta o cabelo, aí paga, e o cara que recebe o caixa ali dá uma fichinha pro cara que cortou o cabelo, botar dentro da gavetinha, assim. Isso, é muito isso. raiz. O pai do Romário era o dono, e quem é que corta também no Monte Carlo? Não é o caso aqui, tá? De Não é nenhum- o Daniel Japper. Daniel Japper cortava. No da Cis Brasil, Que é que o não que é eu o cortava. mesmo, cara. É o mesmo dono, o pai do Romário. Não é o caso de ninguém aqui, óbvio. E o cara da banda Velasquez nós tivemos um colega que um dia viu o terceiro chegar assim, ele tinha acabado de cortar o cabelo, ele virou pra ele e disse assim, não, vem cá, o dinheiro ele não vai te devolver, o cabelo não vai te devolver, mas o dinheiro ele te devolve, vamos lá. Tchau, galera! Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Te inscreve aí no canal, tá vendo? Não tá inscrito aí, é sacanagem. Te inscreve aí no canal, ativa as notificações, vai lá no canal de cortes também pra pegar só o filé, se você quiser, só o filé, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.